Vai fazer o concurso para o Ministério Público do Estado do Ceará? Então fique ligado nas dicas que a professora Júlia Andrade traz para você a partir de agora. Bom, a gente vai falar agora sobre o CESP, nas suas discursivas, acerca de um aspecto que tem a ver com a estruturação da discursiva, que é a parte de inovação da abordagem dos temas, tá certo? Eu começo dizendo o seguinte: você vai encontrar um tema difícil no CESP? Não, eu já disse isso várias vezes em vários vídeos meus em várias ocasiões. O CESP não é uma banca que costuma trazer tema trabalhoso para o candidato, não em termos de conteúdo. O tema em si, não. Por exemplo, eu dou vários exemplos. Prova da Polícia Rodoviária Federal. O que veio de tema? Para se trabalhar a infração no trânsito. Mas é um tipo específico de infração, você tem que conhecer o código de trânsito a fundo? Não, em absoluto. Sobre medidas para se combater as infrações de trânsito. Isso até criança sabe esse assunto, não é? Prova da Polícia Federal. Você está vendo aqui responsabilidade penal no Brasil. Tá vendo? Na prova do escrivão. Se eu pegar outra prova da Polícia Federal, do agente, papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia, ou seja, o papel institucional da Polícia Federal. Está lá na Constituição. Enfim, o cara que estuda para essas áreas, ele acha o tema fácil e naturalmente escreve com aquele ideal de facilidade. Porém, o que leva à reprovação? É sobre isso que nós vamos falar. E aqui, esse vídeo, né, chama a sua atenção para você não deixar de assistir esse vídeo, porque ele vai fazer toda a diferença para você entender o que é a realidade e o que é ficção nos concursos públicos. Bom, primeiro, você já sabe que a estrutura tradicional do CESP envolve o quê? Abordagem de itens temáticos. Essa é a estrutura tradicional. E você já sabe que precisa fazer essa abordagem de forma precisa, de forma objetiva, de forma organizada, respeitando a ordem dos itens. Perfeito. O que as pessoas perguntam? Primeiro, se devo de fato fazer uma introdução, se eu sou obrigada a fazer conclusão, porque em 2018, lá em 2018 houve uma mudança, a banca mudou completamente, tem toda essa conversa, não é? Vamos dizer assim, no cenário das fofocas de concurso. A gente vai lidar exatamente com a banca para a gente entender o que é verdade e o que não é. Bom, primeira questão que você tem que dar uma atenção especial quando você está lendo o enunciado do CESP é a este elemento inicial aqui. Eu não coloquei o texto base deste tema para não ocupar espaço no meu slide, tá? Mas sempre tem um texto basilar antes de cada proposta temática do CESP. A banca tem duas formas de expor esse texto. Ou ele vai pedir para você simplesmente partir das ideias acima, ou considerar as ideias acima. Quando o examinador diz que você pode partir das ideias acima ou considerar as ideias acima, naturalmente no padrão de resposta haverá conteúdo muito similar à ideia do texto base para você. Não é que você terá de copiar o texto base, mas ele vai ser muito inspirador mesmo, a ponto de ter pontos de coincidência com o seu ponto de vista. Isso aconteceu numa prova, por exemplo, falando sobre aquela questão das imigrações, dos conflitos gerados pelo Estado Islâmico, as causas, as consequências daquilo, etc. E lá no texto base já tinha motivações daqueles conflitos. Estavam lá perseguições religiosas, né, busca por expansão de poderio, né, em relação à área, né, trabalho, essa expansão geopolítica que eles estavam fazendo, etc. Estava lá no texto. Por acaso aquilo coincidiria com o conteúdo da sua discursiva. Sem problema algum, tá? Agora, preste atenção. Se a banca disser que a partir dessas ideias, né, que são precedentes, se ela disser que elas têm caráter unicamente motivador, esqueça essas ideias, porque ela diz que é unicamente motivador. Então, eu tenho que começar lendo a proposta temática a partir da noção do que essas ferramentas textuais que precedem o tema significam para mim. Será que eu posso extrair ideias dessas ferramentas ou não? Se a banca falar meramente motivador ou unicamente motivador, esqueça, não pense nessa ferramenta. Aí a banca pede para você redigir um texto dissertativo, né? E te dá um tema central e os itens temáticos. Ora, quando a banca fala em texto dissertativo, preste atenção aqui, eu sou professora, vamos lá. O que é dissertar? Dissertar é explicar.
É explicar alguma coisa, discorrer sobre aquilo, explicar aquilo que está sendo demandado para você. Há duas formas de você explicar as coisas: de forma expositiva e de forma argumentativa. 90% das propostas do CESP são baseadas em explicação meramente expositiva. Você só vai expor o assunto. Por exemplo, a banca te pede para você discorrer sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal, você vai falar sobre isso. Então, somente. Ela não vai ficar elogiando nem criticando nada. Isso é importante, tá? Porém, em alguns momentos, eu vou citar o ano de 2018, porque foi um ano em que o CESP trouxe muitas, como é que eu vou dizer para você, muitas propostas diferenciadas em termos de organização do tema. Neste ano, houve presença de dissertação argumentativa em alguns comandos daquele ano. E alguns colegas são mais novos no concurso, quando eu falo mais novos, porque eu tenho mais de 20 anos lidando com discursivos praticamente, né? Sou praticamente uma das primeiras professoras, então a gente já viu de tudo. Muita gente entendeu que ali a banca estaria mudando o seu ponto de vista, e não era verdade. Até porque o que aconteceu ali, que eu vou mostrar para vocês com base em todo o material do CESP, que isso é que é importante, a gente não pode ficar falando ao léu, tem que comprovar, não é? O concurso é uma coisa muito séria, então o aluno ele tem que ter certeza da informação que ele está, vamos dizer assim, trazendo para a prova, porque redação não se escreve, gente, você não passa em concurso porque você é bom em redação, não é isso. Porque tem muita gente que é formada em letras, em comunicação, que é reprovado no CESP. É em peso, tá bom? Você passa em concurso quando domina informações que são da banca, com base em informações realmente da banca. Processos de correção da banca, padrões de resposta da banca, análise das estruturas temáticas. É isso que te faz passar em concurso público, tá bom? É aquilo que é fato, e que não é opinião, senão vira pós-verdade. Então vamos lá. Em 2018, o CESP trouxe muitas redações de conhecimentos gerais, por exemplo. E algumas dessas redações, três delas, basicamente, demandaram dissertação argumentativa. Como é que a gente descobre? Ela ocorre quando a banca te pede um posicionamento em face do tema. Ou vai ser um posicionamento em face do tema central, ou um posicionamento em face de algum item temático, tá? Ela vai fazer isso aí com você, tudo bem? Bom, vamos lá. Quando a banca não te pede um posicionamento, que é o caso deste tema do agente da Polícia Federal, por exemplo, ela não pediu posicionamento, o que acontece aqui é basicamente o seguinte: se você quiser escrever sobre apenas os 3 itens temáticos que ela demandou, você pode escrever. Por quê? Porque o valor da sua discursiva está aqui. Se você fizer a introdução, para a banca tanto faz quanto tanto fez. Né? Você fez conclusão, tanto faz como tanto fez. Tá certo? Aí ela não vai se preocupar, não vai ter valor algum. É lógico que quanto mais você escreve, né, mais linhas você ocupa, você tira o peso da nota que é extraída por conta dos erros gramaticais. Erro gramatical no CESP conta muito pouquinho, conta no máximo 0,06 ou 0,08, dependendo do valor da redação. É isso mesmo, não é nem 0,5, tá? É fração de 2 casas decimais, praticamente. Então, o que você tem é, vamos dizer assim, um volume muito reduzido da nota gramatical. Então, quanto mais você escreve, quanto mais linhas você tem, menor é esse decréscimo. Isso acontece. Só que vocês têm que ter juízo. Por quê? Até o aluno fala para mim, eu prefiro fazer a introdução e conclusão porque eu ouvi assim a vida inteira. Tudo bem, concordo com você. Porém, vamos supor que você resolveu fazer uma introdução, né? Tá lá fazendo a sua redação. Quando chegou o item 3, que era para você apresentar sugestões de implantação de ações que possam contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira, que era um item bastante extensivo, você não teve espaço. Sobraram lá 4 linhas ou 5 linhas para você trabalhar isso aqui. Ora, você pode, exatamente preocupado com uma vaidade ou com uma insegurança sem fundamento, ao fazer uma introdução e se preocupar com uma conclusão, você pode acabar achatando o conteúdo dos itens de desenvolvimento. E aí você vai ter problema na nota, porque são eles que valem nota, e eles valem muita nota,
tá? Então tem que pensar bastante. Por isso que é importante fazer rascunho. Tem gente que diz, eu não faço porque não dá tempo. Que pena. Não sabe fazer prova, só lamento. Tem que treinar a redação a ponto de conseguir fazer o rascunho. O que é o rascunho? Primeiro, escrever sobre os itens temáticos. Escrever, ouviu que sobrou linha? Sim. Então eu posso partir lá na hora então que eu for passar limpo para colocar uma introdução, uma conclusão. Se eu quiser ganhar mais linhas, ou se eu noto que não vai caber mesmo, deixo apenas os meus itens temáticos e morreu a nota. Então, gente, quando eu tenho um texto meramente dissertativo, eu não preciso fazer introdução e conclusão. Não preciso fazer introdução e conclusão. Volto a mostrar para vocês, ó. Eu deixei meu e-mail aberto aqui. Poxa, não deixei, né? Mas não tem problema. Eu vou abrir aqui, bonitinho, para eu buscar essas informações. Só para vocês terem noção. Vou pegar lá nas provinhas de novo, ó. TJPR, melhor nota. Só para poder mostrar a vocês que não tem problema, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho... são várias redações, ó. Vocês estão vendo aqui. Vou pegar aqui, redação do Matheus. Você vai ver, ó, todos os itens temáticos com nota alta, tá? Eu tô mostrando só para você ver, para comprovar para você mais uma vez. Ó, redação da Kelly, ex-aluna. Todos os itens temáticos com nota alta. E pode olhar. Olha qual que é o primeiro item. Importância da cultura para a formação integral do ser humano. Que prova foi essa? TJPR. Né? Uma das últimas provas feitas em 2019. Vou mostrar aqui a redação da Kelly. De onde ela começa? A Kelly quis fazer uma introdução, porque aqui está a resposta do item temático dela. Vou mostrar dela, tá? Depois vou fazer outros contrapontos. Vou mostrar para você que nada interfere. Ela quis fazer uma introdução. Então vamos lá. Então ela fez aqui, ó. Vale ressaltar a importância da cultura para a formação integral do ser humano. Era o primeiro tópico, mas ela quis fazer essa introdução aqui. Ela tirou total em todos os itens? Você viu que sim, tá bom? Vou pegar agora outra discursiva. Aqui você está vendo a discursiva do Matheus, que vai tratar do primeiro item. Só tem 3 parágrafos, ó. Ou seja, cada parágrafo é um item. E ele fala sobre o quê? A cultura é um elemento importante para a formação integral do ser humano. Ou seja, ele começa do tópico, ele não faz introdução. Qual foi a nota que o Matheus tirou? Ó, em relação à avaliação dos seus itens temáticos. Não perdeu nota em apresentação. Aqui o nome dele está aqui, Matheus Faria. Não perdeu nota nos itens temáticos. Vou mostrar outra redação, se você tiver ainda não convencido. Redação do Leonardo. Leonardo, ele também tira total em todos os itens temáticos. Tá vendo? Mesmo concurso, para você conferir. Mas vou mostrar para você. Olha como ele começa. A cultura é de fundamental importância para a formação integral do ser humano. Ele começa do item temático original, tá? E trabalha apenas com 3 parágrafos para responder cada um daqueles itens temáticos, exatamente que foi demandado, né? Vou pegar aqui do dele, ó, Leonardo, que foi demandado exatamente na discursiva dele. Ele só tira aqui uma nota ruim no item 2.2, mas você vai ver que o item 2.1, que é o de abertura, nenhuma perda ele não teve, né? Deixa eu pegar a Kelly, ó, a Kelly total em todas. Tá vendo? A importância da cultura na formação integral do ser humano. Então, estou mostrando para vocês que tanto faz, né? Para banca, tanto faz se você fizer a introdução. Eu pego outra aqui. Vou pegar aqui Leonardo Cury. Deixa eu ver se eu trouxe a redação dele. Não lembro. Deve ser a primeira. Não. Kelly Cristina. Gislaine. Vamos ver aqui, ó. Total em todos os itens temáticos. Tá? Vamos ver a redação dela só para a gente conferir. Fez uma introdução muito miudinha e já partiu lá para a importância da cultura para a formação integral do ser humano. Então, por que ela fez essa introdução miudinha? Ela fez o rascunho, viu que sobraram aí, tipo, 3 linhas e mais 2 linhas, colocou uma introdução pequenininha, sobraram 5 linhas, fez uma introdução pequenininha, uma conclusão pequenininha só para constar. Só para constar. Mas você vai ver que, quem foi que eu peguei? Do Leonardo... Sim, do Leonardo. Leonardo não fez nada disso. A cultura é de fundamental importância para a formação integral do ser humano. Não fez nada disso. E termina o dever do Estado em garantir o acesso à cultura.
Se você observar, que é a nota do Leonardo. No primeiro e no último, ele só erra o segundo item. Se você pegar do Mateus, ele começa exatamente: a cultura é elemento importante para a formação integral do ser humano. Eu vou olhar a nota do Mateus, todos os itens temáticos com nota alta, tá? Ou seja, total. Bom, por que eu tô falando isso? Porque é para te mostrar, quando a redação, gente, é uma mera dissertação, você não precisa se preocupar com introdução e conclusão, não vai ter diferença alguma. Se tiver, vai ter como eu disse, vai bater um pouquinho da perda gramatical ali, vai bater em 0,1, 0,01, 0,02, é muito pouquinho mesmo, praticamente não se sente. Então, o foco é dissertar sobre os itens temáticos, perfeito? Agora, preste atenção, vamos falar da dissertação argumentativa. Então, professora, se eu tiver só dissertação, bacana, já sei. E se eu tiver dissertação argumentativa, profa? Como é que fica? Eu tenho que fazer introdução? Calma, calma. Também tem essa questão. A dissertação argumentativa. Para que serve? Para você se posicionar, tá certo? Para você se posicionar, para você opinar. Isso vai acontecer quando a banca comanda esse posicionamento. Né? Veja que aqui a banca te deu um tema central para o aluno e pediu para o aluno se posicionar de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal. Foi a prova do escrivão da Polícia Federal. Né? Veja que ela pontuou aqui, ela separou 4 pontos para poder analisar esse item. Aí o aluno fala: então eu tenho que fazer introdução, professora, neste caso, quando tem um posicionamento? Depende. Você vai depender desses itens aqui. Quando você avalia estes itens temáticos, você vai notar que o primeiro item fala da proteção da criança e adolescente pelo Estado. Quando você olha para este item, ele já tem um caráter introdutório, porque ele vai lá na lei, na Constituição ou no ECA, não é? Estatuto da Criança e do Adolescente, para trabalhar o quê? Essa proteção do Estado. Então, se o examinador vai lá na lei para fazer isso, né, ele te trouxe essa parte introdutória, se ele te pede um conceito, você não precisa fazer introdução. Ah, não. O seu posicionamento pode ser introdutório, se você quiser, sim. O seu posicionamento pode ser consecutivo a qualquer um destes itens, né? Porque tem que ser um posicionamento feito com coerência. De repente você está analisando um aumento da violência cometida por adolescentes, e aí você fala sobre e traz um posicionamento com base na análise que você fez a respeito da redução da maioridade penal. Ali você colocou logo depois do item 2, colocou como um item temático o seu posicionamento, tanto faz para o examinador, certo? Tanto faz. Você colocou seu posicionamento ao final, bacana. Mas se colocar meu posicionamento final e não tiver feito uma introdução, Júnior, não, o item 1 é introdutório. O item 1 vai falar sobre proteção da criança e adolescente por parte do Estado. Ele é um item de caráter introdutório. O último item é um item de solução, já tem caráter de conclusão também, quando fala do papel do poder público na elaboração de políticas para reduzir o envolvimento de adolescentes com violência, ou seja, a banca quer soluções para reduzir o envolvimento de adolescentes com violência. Nesse sentido, você tem o quê? Você tem uma discursiva que tem tanto, os próprios itens têm característica de introdução e de conclusão. Então você coloca o seu posicionamento onde você quiser, desde que você já tenha fundamentado ou em algum item, ou que você, a partir do seu posicionamento, venha fundamentar o seu ponto de vista. Então, tanto faz, tá certo? Vou mostrar para vocês, né, tudo que eu comento, eu gosto de mostrar. Lá, por exemplo, na prova da PF, vou pegar aqui a prova do escrivão, que veio esse assunto, né? A banca fala assim, olha só. Em linhas gerais, o candidato deverá abordar o tema, posicionando-se favorável ou não à redução da maioridade penal. Em linhas gerais, tá bom? Aí você fala, então tem que estar na introdução. Não, você vai ver que a banca trouxe esse conteúdo exatamente no quesito 2.4, ou seja, como último quesito, em que ela fala sobre o posicionamento claro em defesa de um ponto de vista favorável contrário à redução da maioridade penal no Brasil. Foi isso que ela te pediu. Então, em que parte você vai colocar esse posicionamento? Aqui você é livre. É dissertação argumentativa porque você terá que se posicionar. E essa que é a questão, tá? Então, Júnior, poderia ser contrária à redução da maioridade penal? Poderia, desde que seus argumentos caminhassem para essa linha. Professora, poderia ser, então,
favorável à redução da moralidade penal? Sim, se você souber argumentar nessa linha, tá? Então, isso é interessante, que você vai trabalhar dessa forma. Agora, preste atenção para o momento em que houve a confusão. No concurso da EMAP, também feito naquele ano de 2018, a banca trouxe este tema aqui. Considerando os fragmentos de texto apresentados têm caráter unicamente motivador, tanto que eu nem trago no meu material, né? Redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema. Então, por enquanto, só explicar. Só que quando a banca foi comandar, veja que ela até distorceu um pouco a estrutura ficou em forma de períodos, né? E não em forma de itens. Ela falou o seguinte: em seu texto, discorra sobre os aspectos ambientais e econômicos envolvidos na questão. Você vai discorrer sobre isso envolvido na questão. Só que isso aqui são aspectos. Em seguida, a banca falou assim: posicionando-se acerca do tema. Você vai ter que se posicionar acerca deste tema central. Veja que quando a banca segue, ela fala: trate de aspectos positivos e de aspectos negativos sobre esse tema. E se desejar, ilustre sua argumentação com exemplos. Bom, você pode notar que quando a banca comanda, ela fala sempre de aspectos. Gente, aspecto é característica de alguma coisa. Isso é início de texto? Não. Então eu vou usar, aí sim, como os aspectos que ela está me pedindo são meramente aspectos mesmo, são características. Então eu vou usar o meu posicionamento como elemento introdutório. Aqui é obrigatório fazer uma introdução. Porque é mais coerente, tá certo? E se eu fiz uma introdução para eu me posicionar, depois analisei todos os itens temáticos, eu tenho que fazer uma conclusão para ratificar, ou seja, para confirmar o meu posicionamento. Aí vem a minha conclusão para fazer esse trabalho de confirmação, tá bom? Júnior, que posição eu posso tomar? Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar a prova da PF para você. Na prova da Polícia Federal de Escrivão, a posição que você iria tomar seria livre, conforme eu mostrei vocês no padrão de resposta da banca. Você pode ser favorável à redução da moralidade penal ou contra. É claro que você tem que ser esperto, prestar atenção ao que a banca está comandando e ao que você escreveu. Porque vamos supor que você resolva tomar esse posicionamento ao final do texto. No caso da polícia, nessa prova da Polícia Federal, te deixou livre. Né? Os aspectos já tinham um caráter de completude estrutural, então você era livre para encaixar esse posicionamento onde você quisesse. Então você tem que prestar atenção no que você já escreveu. Tá bom? Lá no seu rascunho, para que lado você foi. Eu sempre digo, a gente não toma posicionamentos apaixonados. Não interessa se você é a favor da redução da moralidade penal. Interessa o que você escreveu e para que lado você vai. Ou para que lado a banca quer que você vá. Então, o SESP aqui te deixou à vontade. Dependeria do que você escreveu para ficar coerente com o que havia antes. Nessa prova da EMAP, porém, aí está a maldade, ó. Quando a banca te pede para tratar de aspectos positivos, né, sobre a conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e para tratar de aspectos negativos, o que ela está te falando? Ela te deixou livre? Não deixou, não. Se eu tenho que olhar os dois lados, eu tenho que procurar, então, um posicionamento balizador. E o posicionamento balizador é aquele em que eu concordo, né, que é preciso conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Eu vou ficar no meio termo aqui, na conciliação, na concordância com essa conciliação, com esse equilíbrio. Por quê? Porque a banca me fez escrever sobre o que é positivo e sobre o que é negativo. Porque se eu me posicionar no sentido de disser que não dá para conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental, para que eu vou falar de aspectos positivos? Né? Não é verdade? Aí sim você teria problema. Vamos ver o padrão da EMAP? Só para a gente conferir? Olha só. Tenha fé aqui para a gente ler direitinho, né? Para a gente aprender bem. Espera-se que o candidato elabore um texto dissertativo para tratar do tema proposto, ou seja, você naturalmente faça a redação. Para isso, deve partir de um ponto de vista e defendê-lo por meio de argumentos consistentes, abordando necessariamente aspectos solicitados. Então, você vai falar daqueles aspectos positivos e negativos. Supõe-se que o candidato defenda que é preciso encontrar o meio termo, né, para resolver adequadamente a situação, tendo em vista tanto o desenvolvimento econômico de uma região quanto sua preservação são importantes, devendo-se, em qualquer caso, prevalecer o ideal de bem-estar coletivo, a despeito de interesses financeiros particulares. E aí ela fala, em relação aos aspectos positivos, o candidato poderia falar que o desenvolvimento econômico é importante para gerar melhorias em aspectos relacionados à qualidade de vida, educação, infraestrutura, etc.
Em relação a aspectos negativos, o candidato pode mencionar desenvolvimento econômico, caso esteja relacionado à construção de estradas, hotéis, etc., pode exigir destruição da vegetação nativa, ou seja, prejudicar o meio ambiente, gerar poluição, por exemplo. Tá? Então veja que aqui a banca não aceitou que você tivesse um posicionamento contra. Ela disse o seguinte, vai ter que concordar, porque você estará concordando com a conciliação, com ponto positivo e com ponto negativo sobre isso. E veja como é que a banca agora avaliou, não é? Ela diz o seguinte, olha só. Quesito 1, não atende nenhum dos requisitos de apresentação textual, não é predominantemente dissertativo. Como é que um texto deixa de ser dissertativo? Quando os verbos vão para o passado. Aí já era, vira narração. A gente escreve com verbos no presente, tá certo? E a banca diz, aqui eu vou pegar aqui nos quesitos, tá? Para ficar mais claro. Ele diz o seguinte, ó, não apresenta, não, aqui em cima ainda, não atende a 2 quesitos de apresentação textual, ou apresenta ilegibilidade, ou não apresenta uma das partes da estrutura dissertativa. Veja que agora ela quer introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que ela quer? Porque o seu aspecto inicial, ele era apenas caracterizador, tá certo? Ele tinha um pé quase na descrição, para falar a verdade, tá bom? Então, a banca exigiu aqui que você trabalhasse dessa forma, para você organizar um texto de forma lógica, apresentar o assunto, se posicionar diante dele, explicar seus porquês, trazer os pontos negativos, pontos positivos, concluir o assunto, tá certo? Para não ficar concluindo com o aspecto contrário, o aspecto positivo. Aí a banca diz, ó, atende a pelo menos dois dos quesitos de apresentação textual, é bem estruturado, coerente, atende a estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a banca diz coerente, ela está de olho na forma como ela te induziu a seguir a argumentação e você teria que ir por aquela linha de coerência com ela, tá certo? Então, quer dizer, se você não percebeu o que você escreveu, se posicionou de forma a fazer com que os elementos entrem em choque, não é? Dentro da coerência, naturalmente você perdeu o ponto. Tá? Não conseguiu alcançar a nota total do quesito 1, tá bom? Aqui a banca vai prestar atenção àqueles aspectos, Apresenta seleção de informações pouco relacionadas ao tópico apresentado. Depois ela fala, apresenta seleção mediana de informações relacionadas ao tópico apresentado. Apresenta desenvolvimento limitado, mas boa organização. Aqui você só fica com metade da nota quando você apresenta itens, você apenas enumera esses itens de aspectos positivos ou negativos, não explica nenhum, não cita nenhum exemplo. Porque você vai ver que a banca quer desenvolvimento consistente. Ela até deixou o aluno, se quiser, apresentar exemplos, mas na hora que ela cobrou desenvolvimento consistente. Ou seja, o exemplo é obrigatório, você exemplificar o que você está escrevendo, tá bom? Então, gente, isso é que gerou o problema que eu falei para vocês, de alguns colegas entenderem que o CESP havia mudado completamente. Ele não mudou, tá? Não mudou. Essa prova foi da IMAP, depois da prova da IMAP teve a prova da Polícia Federal, trazendo a possibilidade de você se posicionar onde você quisesse, nós tivemos várias outras provas depois, tá bom? Por exemplo, essa prova da Polícia Rodoviária, de 2018, a prova aconteceu, hoje foi início de 2019, então a banca foi super tranquila. Trouxe aqui texto dissertativo comum para PRF, por exemplo. Redige um texto dissertativo acerca do seguinte tema: combate às infrações de trânsito nas rodovias federais brasileiras. Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos: medidas adotadas pela PRF no combate às infrações. E aí o aluno vê, a Polícia Rodoviária Federal pode adotar inúmeras medidas no combate às infrações de trânsito. Pessoal, se a imagem estiver ruim é porque isso aqui foi foto de redação, tá? Então nem sempre é claro. Então eu vou lendo para vocês aqui. Então, quer dizer, ele começou do item 1, não fez nenhuma abordagem preparatória antes, tá? Aí ele fala, dentre tais medidas, destaca os seguintes: cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Vai exemplificar. Há exemplos da realização das operações de fiscalização por meio de realização de teste de alcoolemia. Ponto e vírgula, realizar atividades de educação para o trânsito, principalmente em feriados prolongados durante a Semana Nacional do Trânsito, ou seja, aqui o exemplo de campanha. Então, quer dizer, o aluno já ele consegue partir de uma forma objetiva do que a banca está pedindo, consegue enumerar os itens, porque são itens no plural, Toda vez que a banca trouxer um item no plural para você,
trabalhe com pelo menos 3. Eu sempre falo, a banca vai pontuar de 2 para cima, vai pontuar bem de 2 para cima. Eu falo, coloque 3. Coloque 3 medidas. Por quê? É melhor sobrar uma medida do que faltar, né? Ações da sociedade que auxiliam no combate às infrações. Vamos ver o que o aluno escreveu, ó. Peraí. Ainda nesse sentido, né? Olha só, ele fazendo coesão. Merecem destaque as medidas de intensificação do patrulhamento ostensivo nas estradas federais, principalmente nos trechos de maior incidência de acidentes. Aqui ainda sobre o item 1, tá, gente? Que tá falando de patrulhamento. Ou seja, ele foi ainda no sentido de falar sobre aquele trabalho da polícia, tá bom? Agora eu vou olhar o que ele vai falar sobre a sociedade, que é o item 2. Vamos lá. Além das medidas adotadas pela PRF, a sociedade pode desenvolver ações que auxiliem no combate às infrações de trânsito. Ele trouxe o tópico aqui, ó. Dentre estas ações, né, que tem que ser estas, você já sabe por quê, né, ações daqui, destacam-se as seguintes: participar mais proativamente das campanhas de educação e segurança no trânsito, contribuir com a fiscalização dos órgãos de trânsito, evitando, por exemplo, tá vendo? O aluno chamando atenção para exemplificação. Avisar a realização de blitz por meio de gestos ou sinais e participar dos fóruns nacionais realizados para aperfeiçoar as medidas de política nacional de educação de segurança do trânsito. Então veja que o aluno, ele retoma o tópico, ele consegue trabalhar a coesão dele, consegue citar as tais medidas, consegue enumerar essas medidas de forma coerente, conforme eu ensinei para vocês, né? E consegue explicar essas medidas. Então, gente, veja que não tem erro, tá? Vocês não vão ver redações brilhantes em concurso, não. Vão ver redações que cumprem critério. Igual, por exemplo, essa redação aqui é do Matheus, daquele que tirou 40 na prova do TJPR. Vou até mostrar a letra para vocês conferirem. Deixa eu ver aqui, não. Aqui. Aqui ele tira total, tá vendo? Ó? Importância da cultura para a formação integral do ser humano. Eu abro a redação dele, ó. Exatamente o que você está vendo aí no seu material. A cultura é elemento importante para a formação integral do ser humano. Diante disso, a Constituição da República Federal do Brasil, tá vendo? É isso aqui. E você pode ver, ó, a cultura é elemento importante para a formação integral do ser humano. Ponto. Diante disso, a Constituição da República Federal do Brasil assegura a todos o acesso e o pleno exercício de direitos culturais. Viram como que vai um elemento por vez no período, um elemento por vez no período, e sempre preocupado com a sequência, tá certo? Coesiva, conforme aqui no turma de redação eu ensinei para vocês, tá bom? Gente, era sobre isso que eu queria falar. A gente vai entender essas questões de uma forma mais clara na hora que eu for comentar os temas. Eu sempre vou comentar os desafios que vocês têm, tá certo? Para que vocês possam produzir uma redação com mais segurança, tá? E é como eu disse para vocês, a gente trabalha com segurança quando a gente trabalha com informação da própria banca e trabalha com resultados de concurso, conforme eu mostrei para vocês ali, os meninos do TJPR, como outros resultados que nós temos aqui no turma que são muito bons, bastante proveitosos, porque a gente trabalha em cima mesmo dos critérios. E não deixe de assistir as aulas, às vezes de rever as aulas. Tem aluno que pede pra gente acelerar o vídeo, tem umas coisas assim que eu não entendo o concurso público, né? A gente tem que querer passar no concurso e gostar do concurso, porque isso vai ser a solução para a nossa vida praticamente toda, né? Pelo menos em termos financeiros ou em termos de não liquidez, vamos dizer assim, né? Quando a gente passa aperto, um mês tem, outro mês não tem, tá? Então, um grande abraço para vocês e vamos seguindo. Gostou das dicas? Quer ser nosso aluno? O curso do Ministério Público do Ceará contempla 6 correções. E, é claro, com a fera professora Júnia Andrade, a que mais acerta os temas no país. Acertou o tema da prova do TRT de São Paulo, TRT de Pernambuco, MPU e muitos outros. O curso do MP do Ceará você pode pagar em 3 vezes sem juros ou até em 12 vezes. A hora é essa, o momento é já. Se você tem alguma dúvida, entre em contato via WhatsApp com a Malu. Anota o número aí, 329-8886-7661. A sua aprovação no concurso do MP do Ceará começa aqui no Turma de Redação.